Estamos aqui no espaço da 46ª Anual de Arte da FAAP e é nesse espaço, no Salão Cultural da FAAP, que é apresentada a seleção de trabalhos que, a partir de um processo de inscrição, seleção e, enfim, um processo que conseguiu retirar de 200 inscritos, 200 trabalhos que foram apresentados, conseguiu selecionar os que estão sendo apresentados agora aqui e estarão abertos na exposição ao público até o dia 8 de fevereiro de 2015. Entre os alunos selecionados, a comissão de premiação, que se reúne no dia da abertura da exposição, premiou 7 alunos, 3 deles com bolsas de 90%, 2 com bolsas de 75% e 2 com bolsas de 60%. Ou seja, não apenas o incentivo na seleção, no trabalho de apresentação desses alunos, mas também na premiação e na possibilidade de um incentivo que permita a eles continuarem as suas pesquisas e os seus trabalhos. Estou participando com 2 trabalhos aqui, um que é um expositor de cartões postais, né, bom, apresenta um conjunto de cartões postais no qual as imagens da frente são ruas que são retiradas do Google Maps, né, fotografadas do Google Maps, e no verso eu coloco um trecho de discurso pronunciado pela pessoa que dá nome à rua, né? Então trazer à tona algumas coisas no formato do cartão postal, né, que geralmente o cartão postal geralmente apresenta, vamos dizer, grandes construções, monumentos, coisas que se quer mostrar, coisas que fazem parte da identidade de um lugar, mas a partir, vamos dizer assim, do ponto de vista de um enaltecimento, né, de uma narrativa oficial. E o outro é um vídeo, né, que foi feito em coautoria, que é uma montagem de uma situação que não se revela totalmente, né, tem muito movimento, tem uma respiração forte e tal. E ela é em looping, ela continua eternamente, assim, ela é fechada, então não dá para saber quando não tem começo, nem meio, nem fim, é uma coisa contínua. Então, minha obra ela é muito inspirada na minha família e na minha relação com meu irmão. Ela é baseada também na minha relação com os livros de medicina do meu pai, que ele é médico, e eu peguei alguns livros dele e, olhando aquelas imagens, eu criei sobre essas imagens. É importante para a gente mostrar o que a gente faz aqui dentro, porque a gente passa muito tempo criando, mas a gente nunca acha um lugar para mostrar isso. E é importante ter esse lugar dentro da instituição para mostrar o que a gente cria. Minha obra são 2 pinturas e uma estante com objetos. A minha pesquisa vem sendo... Eu estou iniciando, como todo mundo aqui está na faculdade, criando uma cidade. E a partir dessa cidade eu venho propondo trabalhos como esse trabalho que é a Primeira Missa, tentando fazer uma paródia com as pinturas históricas que tiveram no Brasil no início, tentando fazer uma conexão com esse do passado e hoje a arte contemporânea. E também um souvenir, que hoje souvenir é tido como banal, e tentar trazer o souvenir para uma exposição e dar uma posição interessante para ele. Hoje em dia, para a gente, é difícil você, no início, ter um espaço para você expor o seu trabalho. E aqui, a FAAP, propor esse espaço para a gente é maravilhoso. Além de toda a estrutura que ela tem, de toda a visibilidade das pessoas que vêm aqui para ver, isso para os estudantes, não só os premiados, mas todos, é muito bom para a gente. É tipo a melhor coisa que possa acontecer no início de carreira. O trabalho ele trata de um tema que para mim é bastante importante, que é o HIV e a relação que as pessoas que utilizam dos medicamentos, os soropositivos, têm com o medicamento e com, na verdade, com tudo que anda em paralelo com elas durante o tratamento. Eu reproduzo as bulas de medicamentos junto com textos que essas pessoas me fornecem, com depoimentos sobre esses efeitos colaterais, mas não só no sentido físico, mas também no que passa no dia a dia dessas pessoas. Então é um texto bem livre e que eu incorporei dentro da obra.
Então, eu tô com 2 trabalhos, o Estudo para Casco e o Como as Coisas Se Dão, que foi junto com o Yudi Rafael. E o Estudos para Casco partiu de um processo bem longo que eu comecei no começo do ano de pesquisa de vestimenta, junto com pesquisa de arquitetura, enfim. E foi uma proposta de construir uma roupa que fosse possível de habitar e morar dentro dela, assim. Então, que todas as necessidades básicas, fisiológicas básicas, elas pudessem ser cumpridas dentro da roupa. É bem utópico, assim, um projeto utópico. Então, foi partindo um pouco da relação que a tartaruga tem com o casco, que, enfim, a lesma tem com o casco. E de algumas coisas que eu achei próximo, procurando no dicionário, as palavras casa, casulo, casaco, casco. Então essas relações com a roupa e com a moradia, sabe? A exposição conta também com a participação de 2 artistas convidadas. São 2 artistas que integraram o programa de residência artística da FAAP na Cité des Arts e que, após esse período de 6 meses de investigação e de trabalho em Paris, ao retornarem ao Brasil, preparam essa exposição que nós podemos ver junto com a exposição dos alunos. Esse trabalho ele é baseado no livro Notre Dame de Paris, que é conhecido como o Corcunda de Notre Dame, por conta da minha proximidade da catedral. A gente fica muito próximo à catedral. Aquela catedral ela tem uma presença muito forte na cidade. A presença do sino da própria catedral, que estabelece essa relação de espaço e de tempo, e que era escutada diariamente do quarto onde eu estava. E nesse livro, o Victor Hugo ele conta, num determinado capítulo, a história da arquitetura a partir da catedral. Então ele pensa todos os elementos arquitetônicos que constituem a catedral e a partir disso eu desenvolvi esse trabalho. A Anual de Arte ela é extremamente importante, eu acho que para o processo de formação do aluno de artes, porque é uma etapa que a gente não entende direito como ela acontece nesse percurso, que é o da exposição, de uma exposição coletiva, da seleção de trabalho, como que isso se dá, a construção do portfólio para enviar, como que você cria um projeto. Trabalho, são 2 projeções em vídeo em que eu percorri os trajetos definidos pelo mapa de acesso do Museu do Louvre e filmei diversos dias e momentos diferentes ao longo desses 6 meses que eu passei na residência e depois editei esse material em 2 projeções, em que uma eu tenho os rostos que atravessavam esse percurso, né, diante de mim, diante da câmera, e num outro eu tenho manchas e uma imagem que é mais orgânica a partir da entrada de luz nesses espaços. E o outro trabalho é uma série de fotos, o título é Diáfano, em que eu trabalho um pouco a questão da iluminação no espaço expositivo e um pouco essa questão, como que o dispositivo do museu lida com essa iluminação, tanto artificial como natural, interna, externa. O projeto da Anual de Arte, que se desenvolve há mais de meio século, significa criar em São Paulo um espaço de difusão da produção artística jovem e em arte contemporânea. Apesar dessa longevidade do projeto, ele consegue manter esse espaço com esse caráter experimental, com essa condição de um lugar no qual se possam encontrar as mais diferentes experiências no cenário da produção artística contemporânea.